Todo mundo tem um anjo da guarda. Pedro Siqueira. Capítulo 5. A comunicação entre o anjo da guarda e seu protegido. A partir do momento em que a pessoa se convence da existência do anjo da guarda e procura conviver com ele, surgem diversos questionamentos. A maior parte diz respeito à comunicação. Os anjos falam? Em que língua? É possível ouvir sua voz? É preciso ter dons especiais para entrar em contato com eles? Coleciono um número impressionante de dúvidas sobre o modo como os anjos da guarda se dirigem aos protegidos. As perguntas foram feitas por aqueles que nos últimos anos compareceram às tardes de autógrafos ou aos terços ou postaram mensagens nas redes sociais. Conforme prometi a todos, tentarei responder aos questionamentos que considero mais relevantes com o meu limitado conhecimento adquirido por meio da minha convivência com tais criaturas. Já vimos que os anjos da guarda usualmente se valem dos sonhos, das visões e intuições para passar mensagem aos protegidos. É possível, portanto, afirmar que a modalidade de comunicação mais frequente é a que se vale da mente. Se o protegido tem intimidade suficiente com seu anjo, este tem via livre para lhe transmitir o que deseja de diversas formas. Provavelmente fará isso através dos sonhos ou telepatia. Isso significa que a pessoa precisa ter algum tipo de habilidade em comum? A resposta é não. O importante é o convívio diário com a criatura angélica, a perseverança na busca de uma maior intimidade com o guardião, seguindo os mandamentos bíblicos. Essa atitude é facilitada pela prática de exercícios espirituais como a meditação, a oração pessoal e o jejum. Essas ferramentas têm o poder de apurar o canal de comunicação. 1. A telepatia. Desde o nascimento, somos todos dotados de habilidade telepática. Por falta de prática, acabamos enferrujados e depois ela se torna inoperante. Isso ocorre em parte porque nos ensinam que a telepatia pertence aos contos de fadas. Além disso, a sociedade em que vivemos nos convence de que correto é falar e muito tudo o que se pensa, de preferência em alto volume. Em consequência, nossa capacidade de escutar o próximo diminui. Conclusão: se temos problemas de comunicação entre nós, humanos, imagine com os anjos. Como ativar a telepatia? É essencial saber silenciar a mente e o coração. Sem a prática do silêncio interior, não há nenhuma chance de que você ressuscite sua capacidade telepática. Se sua mente não se cala, mas pula como um macaco de ideia em ideia, pensamento em pensamento, seu anjo da guarda não tem espaço para lhe enviar qualquer mensagem. Quem fala demais não tem condições de ouvir nada com atenção. Mesmo que o guardião fale, o protegido não entenderá nada por causa de sua intensa atividade mental. Ou melhor, vai pensar que o anjo nunca se dirigiu a ele. Assim, o guardião perceberá que sua tentativa foi infrutífera. Será que vai continuar tentando por muito tempo? A comunicação angélica se perde por meio do falatório das preocupações e informações desconexas que poluem a mente do ser humano. Com o tempo, a pessoa nem vai notar que seu anjo da guarda, durante anos a fio, tentou lhe dizer algo. O silêncio interior é tão importante que podemos extraí-lo dos ensinamentos de Jesus Cristo, nosso Mestre. No evento em que Marta o recebe em sua casa e se queixa da irmã Maria, que está aos pés do Senhor, sem ajudar nos afazeres domésticos, Jesus lhe diz: Marta, Marta, você se preocupa e anda agitada com muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Lucas 10, 41. Ele percebeu que com tanta preocupação e tantos pensamentos aflitivos, devido às funções que desempenhava no dia a dia, Marta não tinha condições de ouvir e compreender a voz de Deus. Por meio da telepatia, a conversa com o anjo da guarda é mais rápida. Em minha experiência até hoje, identifiquei 3 formas. O anjo pode transferir blocos de ideias,
imagens velozes ou palavras. Em certa manhã de 2015, caminhava em direção ao metrô para ir trabalhar no centro do Rio de Janeiro. Saí do meu prédio e tomei a rota de sempre. Quando passei por uma rua transversal, me apareceu. Seus pés não tocavam o chão e ele exibia sua túnica verde habitual. Estava na minha frente, em um ângulo de aproximadamente 45 graus acima de minha cabeça. Pedro, vire à direita da próxima rua, ordenou-me de forma telepática, palavra por palavra. Agora? Aqui? Imediatamente. Para quê? Assim vou levar mais tempo para chegar ao trabalho e... Vire aqui. Sem discutir, tomei a rua indicada. Segundo meus cálculos, o desvio faria com que eu chegasse ao metrô uns 5 minutos depois do normal. Ao me aproximar da entrada da estação, percebi intensa movimentação. Havia tumulto em uma farmácia bem perto do local onde desceria as escadarias para pegar o trem. O que houve aqui? Perguntei ao funcionário do metrô. Você não viu? Ele me olhou com espanto. Não. O que aconteceu? Um assalto agora mesmo. Uma mulher foi baleada de raspão na perna e está lá dentro da farmácia sendo atendida. Justamente por ter compreendido a mensagem do meu anjo da guarda, não presenciei a ação dos assaltantes que, armados, levaram ao terror. Ao se comunicar comigo, e cumpriu com louvor sua missão de me guardar do perigo. 2. O silêncio interior. Será que você consegue silenciar a mente e o coração? Faça um teste. Sente-se em um lugar confortável, onde ninguém irá interromper você. Coloque um crucifixo na sua frente. Para começar, faça o sinal da cruz e feche os olhos. Sinta o corpo se acomodar na cadeira, no chão, onde quer que você esteja. Consegue perceber a posição de seu corpo? Sua coluna está ereta ou curvada? Qual a textura do lugar onde você está sentado? Você sente frio, calor ou a temperatura lhe é agradável? Você tem vontade de se mexer? Não o faça. Lute e concentre-se para se manter o mais imóvel possível. Nesse embate, analise qual parte do corpo o incomoda mais. Identifique-a, mas não se mexa. Agora que conquistou essa posição e já observou o próprio corpo, passe a analisar a respiração. Com que frequência você respira? Conte mentalmente quanto tempo leva para encher os pulmões e quanto tempo precisa para soltar o ar. A partir do momento em que você captar o ritmo, concentre-se em mantê-lo por 2 minutos. Depois, seu corpo assumirá o ritmo por você identificado. Agora seu corpo está inerte e sua respiração é ritmada. Concentre-se nos batimentos cardíacos. Consegue senti-los? Em quais partes do corpo eles se fazem sentir mais nitidamente? Procure concentrá-los na testa, na altura das sobrancelhas. Pode fazê-lo? Basta direcionar sua atenção para esta área. Ao executar essa tarefa, em momento algum, mexa o corpo ou abra os olhos. Apenas fique com o ritmo da pulsação na cabeça. Ótimo! Se foi capaz de fazer o exercício até aqui, abra os olhos, mas não se mova. Não mude o ritmo da respiração, simplesmente mude o ponto de sua concentração. De olhos abertos, dirija toda a atenção para o crucifixo diante de você. Não tire os olhos dele. Quanto tempo você consegue se manter assim, sem nenhuma outra preocupação, nenhum outro pensamento que não seja o crucifixo? Claro que se trata de um exercício extremamente difícil, mas no momento em que você for capaz de executar cada etapa narrada acima, conseguirá silenciar a mente. Após fixar a atenção no crucifixo, por um breve instante, peça a Deus: Senhor, quero ouvir sua palavra através de meu anjo da guarda. Depois volte para o silêncio e a contemplação do crucifixo. Gosto de fazer esse exercício na igreja diante do Santíssimo. Quem é católico sabe que quando há uma luz vermelha acesa próxima ao altar, ali está Nosso Senhor no sacrário. Contemplar o Santíssimo é um exercício de passividade. A pessoa deve se colocar em silêncio e apenas usufruir da presença de Deus. Devemos nos prostrar aos pés do Senhor, experimentando sua luz
que tudo pode e tudo cura, que sabe do que precisamos naquele momento e por isso nos penetra com intensidade. O exercício é similar ao do crucifixo. Sente-se no banco da igreja, faça o sinal da cruz e feche os olhos. Sinta a superfície onde está e busque a melhor posição. Endireite a coluna. Não fique encurvado com má postura, nem se estiver no genuflexório. Relaxe os braços de modo que as palmas das mãos pousem nas costas. Se a cabeça pender, que seja para a frente, com o queixo no peito. Preste atenção à respiração. Depois, como no exercício anterior, fique atento aos batimentos cardíacos. Então, passados alguns instantes, abra os olhos, mire a luz vermelha ao lado do altar, deixe que seus olhos relaxem, mas não perca a intenção de fitar a luz vermelha que indica a presença de Deus. Se souber onde fica o sacrário, pode pousar seus olhos nele em vez de na luz vermelha. Procure esquecer tudo o que está ao redor. Imagine que o Santíssimo, como o sol, irradia uma luz de cura e libertação em sua direção. Sinta a luz penetrando seus olhos, sua pele e seus cabelos, circulando pelas veias. Tudo em você é banhado pela luz. Você repousa no colo do Senhor. Enquanto estiver realizando esse exercício, não peça nada. Este é o momento em que Deus alimenta você com seu amor e poder. Apenas experimente ficar em seu colo, nos braços de Jesus. No final, peça que Ele lhe proporcione a graça de ouvir a voz de seu anjo da guarda, mensageiro dos céus. Silencie novamente e aguarde. Após uns minutos, faça o sinal da cruz e encerre a atividade. Outra variante do exercício também é muito proveitosa. Serve apenas para aqueles que estão em condições de receber o corpo do Senhor, a comunhão, durante a Santa Missa. A sequência é a mesma dos outros exercícios. O diferencial está na presença de Jesus dentro de você. Em silêncio, após receber a Eucaristia e voltar para o banco que ocupava na igreja, passe pelas etapas narradas nos parágrafos anteriores, colocando toda a sua atenção no corpo de Jesus que está em seu interior. Foque no seu plexo solar, ou seja, no ponto central do peito. Experimente a força de Cristo que emana de dentro de você. Imagine que Jesus o está purificando, curando, restaurando com seu poder. Todo o seu corpo se ilumina com a luz de Deus que brota da comunhão. Depois de sentir essa presença abençoada, peça a Jesus que lhe permita ouvir a voz do anjo da guarda todos os dias. Silencie, faça suas orações e volte a atenção para o restante da missa. O que acontece quando a pessoa consegue executar esse exercício com proficiência? Vocês é que vão me dizer. Não se esqueçam de anotar todas as vezes em um caderno ou mesmo no computador. Isso é importante para que analisem sua evolução espiritual. Outro problema que pode impedir você de ouvir a voz do seu guardião é o turbilhão de sentimentos dos corações modernos. Nos dias de hoje, parece que cada acontecimento da vida tem o poder de lhe tirar a paz e o equilíbrio. Alegrias e tristezas parecem se revezar em turnos muito curtos ou, em algumas hipóteses, se fazem presentes simultaneamente. Muita gente vem me dizer que no mesmo dia oscila entre a felicidade e a decepção. São tantas emoções que à noite a pessoa nem sabe o que exatamente causou cada uma delas. Convencer o povo de que a prática do silêncio interior é essencial para o desenvolvimento espiritual tem sido uma luta árdua. Boa parte dos fiéis com quem falo sobre o assunto me garante que não tem tempo a perder. Sentar em silêncio, sem pensar em nada, sem deixar que as emoções tomem conta, sem se dedicar aos afazeres diários, seria absurdo, mas perder tempo assistindo a novelas, tudo bem. Às vezes a pessoa tenta praticar o silêncio, porém desiste logo ao perceber a dificuldade. Trata-se realmente de uma técnica complicada. Sem perseverança e paciência, não haverá resultado positivo. Uma mulher do Rio de Janeiro me perguntou certa vez: Pedro, como posso sentir melhor a presença do meu anjo da guarda? Você tem rezado?
Sim, tenho conseguido ir à missa todos os dias, logo pela manhã, respondeu ela satisfeita. Você chega antes do início da missa? Queria saber do tempo de que ela dispunha para praticar o silêncio, pois muitos não se dão conta de que tais momentos podem ser mais bem aproveitados. Sim. O que faz enquanto espero o padre entrar? Penso nos meus problemas enquanto recupero o fôlego. Estou acima do peso e a caminhada até a igreja é cansativa. Por que, inicialmente, não feche os olhos e mantém sua atenção apenas na respiração? Observe o subir e descer do peito. A forma como a entrada do ar vai se suavizando e o batimento cardíaco começa a cair e voltar ao normal. Depois, quando a respiração estiver restabelecida, abra os olhos. Procure olhar fixamente para o Santíssimo e pensar somente no Senhor. Após alguns minutos assim, feche novamente os olhos. Busque sentir a luz que dele emana e que banha sua face. Sinta seu calor suave. Imagine que ela penetra a pele e percorre todo o corpo. Deus está com você. Nesse momento, peça que o anjo da guarda se manifeste ao seu lado, que de algum modo ele faça com que você o sinta. Já praticou algo semelhante? Não, nunca pensei em fazer nada parecido. Para mim, tudo o que envolve concentração é muito difícil. Fico tão preocupada com meus afazeres domésticos que penso mil coisas ao mesmo tempo. Tenho muitos problemas para enfrentar, sabe? Minha mente não descansa. Em alguns momentos, o máximo que consigo é entregar a Deus umas 3 intenções. De repente, os pensamentos de dúvida e de dor e as questões relacionadas ao meu trabalho tomam conta de mim, ficam todos embaralhados na minha cabeça e já não sei mais sobre o que exatamente estava rezando naquele momento. Essa experiência não é única. Pessoas que cuidam diariamente de sua vida espiritual sofrem do mesmo mal. Gente com longa caminhada na fé tem a mesma dificuldade. Não consegue se desligar dos problemas mundanos que a cercam e abrir espaço para que Deus lhes fale através dos mensageiros angélicos. Não basta desejar o silêncio interior, dizer para si mesmo: quero que minha mente fique em silêncio agora. Ela não obedecerá ao comando. Por quê? É necessário trabalho, dedicação e perseverança. Treino. Imagine que você tem uma mesa em sua sala e quer retirá-la de lá. Ela é pesada, mas você não a tolera mais ali. Parte com decisão para removê-la sozinho. Se você é uma pessoa sedentária, sem a musculatura necessária para a tarefa, terá êxito? Duvido, mesmo que parta com toda a vontade. Só se tivesse uma vida acostumada a exercícios físicos. Com o lado espiritual, se dá o mesmo. Se você não pratica suas faculdades espirituais, quando precisar delas, não estarão lá. Enfim, é preciso muito afinco para desconstruir hábitos ruins que nos foram inculcados pela sociedade ou por nossa própria preguiça e não permitem que tenhamos silêncio interior. Sem calar nosso pensar e sentir, dificilmente conseguiremos ouvir o que o nosso anjo da guarda nos fala. 3. A voz dos anjos. Para ouvir a voz do anjo da guarda, é preciso ter o dom da audição espiritual. A pessoa tanto pode nascer com ele, quanto recebê-lo pela ação do Espírito Santo no decorrer de sua vida. Se você se dedica à prática da oração, do jejum e da meditação e vive os mandamentos do Senhor, pode ser agraciado com tal habilidade. Há muitos anos contei a Frei Juan Antônio sobre um conflito com um ser demoníaco. Durante aquela aparição, um demônio, que sendo um anjo caído, é uma criatura poderosa, fez ressoar sua voz de trovão. Ouvi com os meus próprios tímpanos cada palavra que me disse. O frade me escutou com atenção e, para minha surpresa, falou: Pedro, se um demônio se faz ouvir assim, imagino que seu anjo da guarda também. Como é a voz dele? Frei, conto nos dedos as vezes em que ouvi a voz de I. Normalmente conversamos telepaticamente. Não há necessidade de palavras. Sempre que penso nos anjos louvando a Deus, os imagino cantando com vozes maravilhosas. A voz de seu anjo da guarda é bonita? Ele é bom cantor? Sim, uma voz belíssima. Ele é um grande cantor, Frei. Mas não é uma prerrogativa somente dele. Uma vez,
Durante um terço que dirigi em São Paulo, enquanto cantava uma música cuja letra o povo não conhecia, percebi que vozes me acompanhavam. Vi que acima das cabeças dos fiéis, seus anjos da guarda se reuniram em formação e começaram a cantar comigo. Um coral sensacional. No final da oração, surpreendentemente, um senhor veio me perguntar de quem eram aquelas vozes maravilhosas que ele havia escutado durante a música que eu tocara. Pedro, algumas vezes ouço também os anjos cantando durante minhas missas. Eles adoram o Senhor através de sua habilidade musical. Que vozes magníficas eles têm! Exclamou o frade. Frei, se já sabia que os anjos são cantores e já os ouviu, por que me perguntar a respeito da voz do meu anjo? Porque pensei que poderia me dar mais detalhes. Nada demais, só curiosidade, respondeu ele com um sorriso característico. Alguns anos depois, por ocasião de um encontro que tivemos no Santuário de Fátima, nossos anjos da guarda nos deram um presente especial. Por volta de 9 horas da manhã, nos reunimos em frente à imagem de bronze de São João Paulo II para, rezando o terço, caminharmos até o Bosque de Valinhos, onde faríamos a Via Sacra. Assim que colocamos os pés na rua que ladeia o santuário, formou-se um cortejo angélico à nossa frente. Frei Juan Antônio percebeu que havia algo de especial ali e questionou: quem está aqui conosco? Sinto uma presença muito agradável. Algo de diferente está acontecendo. Parece que o céu se abriu para nós. Ao longe, ouço um coral de vozes. Frei, são 6 anjos, todos têm túnicas azuis. Estão segurando lamparinas e caminham em duplas na nossa frente. Junto com eles estão nossos anjos da guarda. O meu está de verde, o seu de vermelho. Tive a impressão de que rezavam conosco, pois ouvi mais vozes do que as nossas nas Ave-Marias. Sim, estão recitando o terço conosco. Naquele dia, os anjos nos acompanharam durante toda a Via Sacra, entoando conosco os cantos e orações até o final. Se para cumprir sua missão no anjo da guarda perceber que é fundamental emitir um som audível, ele assim o fará. Um sacerdote em Manaus me narrou uma experiência que teve em 2014 relacionada a essa questão. Pedro, uma noite entrei na sala de meu apartamento. Olhei na direção da televisão e do nada ouvi uma voz masculina que me perguntou: C, é só este o espaço que o senhor tem em sua casa? Ele se referia ao fato de, naquele cômodo, apenas existir uma imagem de Jesus e a foto do Papa São João Paulo II. Uma voz: interessante, C. Na sua opinião, de quem era? Eu quis saber, pois gosto muito de colher opiniões a respeito do sobrenatural. Na hora fiquei assustado e gritei pela moça que trabalhava lá em casa. Mas não tinha ninguém. Fiquei preocupado com o acontecimento e fui procurar um psiquiatra. Achei que estava delirando. Você contou ao psiquiatra o que tinha acontecido? Sim, fui bem preciso. Qual foi o parecer do médico? Ele me disse: se você tivesse ouvido uma voz dizendo para ferir alguém ou se matar, eu diria que sua doença era grave. Mas uma voz que o convida a dar mais espaço para Deus em sua vida deve ser algo que vem de outra dimensão mesmo. A conclusão do médico lhe trouxe paz? Sem dúvida. Então, na sua opinião sacerdotal, o que aconteceu naquele dia? De quem era aquela voz? Pensei que se tratava do próprio João Paulo II, pedindo para que eu desse mais espaço a Deus nas minhas coisas. Sou muito devoto dele. Mas a voz era parecida? Conhecemos bem a voz de São João Paulo II, já que o ouvimos falar durante tantos anos como Papa, não é? Não se parecia com a voz dele, só sei que se tratava de uma voz masculina. O que poderia ser, Pedro? Era seu anjo da guarda, C. Mas ele iria falar comigo? Perguntou o padre, parecendo surpreso. Sim, claro. Você é o protegido dele. É sacerdote, filho predileto da Virgem Maria, a rainha dos anjos. Sua importância é enorme. Seu anjo da guarda luta pela sua evolução espiritual e fez questão de lhe dar um recado. Quer que Deus ocupe mais espaço em sua vida, não apenas nos móveis de casa, mas em tudo o que você faz. 4. A língua dos anjos.
Os anjos têm língua própria, diferente das que escutamos em nosso planeta. É a língua dos anjos de que fala São Paulo em 1 Coríntios 13, 1. Ainda que eu falasse línguas, as dos homens e dos anjos. As criaturas angélicas podem, todavia, falar qualquer língua humana, inclusive aquelas que não são mais usadas, como o sânscrito e o latim. Curioso que, quando entoamos cantos na língua dos anjos, os demônios se sentem profundamente incomodados, mas isso é assunto para outra ocasião. Há diversas pessoas que têm um dom de línguas. Tal termo é utilizado para identificar quem tem a habilidade de orar na língua dos anjos. Nos grupos de oração do terço, quando cantamos em línguas, os seres angélicos que ali se encontram imediatamente nos acompanham. Muita gente não consegue compreender o que é dito ou cantado, pois não tem o dom de interpretar a linguagem angélica. Os que conseguem fazê-lo, contudo, percebem que normalmente se trata de louvores a Deus ou diretrizes importantes para o povo. Os anjos da guarda podem transmitir aos seus protegidos mensagens na própria língua, caso a pessoa tenha capacidade de interpretá-la ou no recinto haja alguém com tal dom. Certa vez no Rio de Janeiro, fui rezar na casa de Z. Estava com um problema que já me incomodava havia alguns meses. Queria uma resposta de Deus, mas não comentei nada com ninguém. Ao final do terço, Zé me olhou e indagou. Ouve a música que nossos anjos estão cantando, Pedro? Sim, é uma melodia muito bonita. Me refiro à letra. Consegue compreendê-la? Então, palavra por palavra, ela me deu uma frase na língua dos anjos, parte da música que eles estavam cantando. Assim que ela terminou de falar, a tradução veio à minha mente. Percebendo que as demais pessoas que estavam ali rezando conosco não compreendiam o que fora dito, Z traduziu tudo. Era exatamente a mesma frase que estava em minha mente. Pedro, a tradução que fiz agora confere? Perguntou ela com seu sorriso habitual. Perfeitamente, Zé. Pouco tempo depois, meu problema foi solucionado com base na frase dada. 5. Aparição do anjo. Outra possibilidade é ter a graça de ver o anjo da guarda com os olhos humanos. Normalmente, é necessário ter o dom da visão espiritual. Por vezes, todavia, encontrei exceções à regra. Uma amiga minha, S., muito devota do anjo da guarda, contou-me um episódio que ajuda a compreender como os seres angélicos podem se comunicar materializando-se diante de nós. Pedro, quero muito ver meu anjo da guarda. Sinto essa presença quando rezo. Em todos os momentos que o chamo, ele vem. Como sabe que ele vem? Porque sinto de forma clara sua presença. Então seu nível de comunicação com o ser angélico está acima da média. Parabéns. Mas não é suficiente. Quero mais. Você já tem muito, repliquei para testá-la. Não diga isso, porque você tem muito mais do que os outros. Deve haver gente com muito mais do que eu, S. Mas por curiosidade, que tipo de experiência você gostaria de ter com seu anjo da guarda? Pedro, depois de tantos anos de amizade, meu anjo nunca me apareceu. Entendi. Não posso lhe garantir que ele vá aparecer diante de seus olhos, mas você pode tentar. Como devo fazer? Todo dia ele está comigo nas missas, no terço e na adoração. O que falta? Durante todos esses momentos de oração, você diz a ele que gostaria de vê-lo com seus olhos? Não, nunca fiz isso. Então, no início e ao final de cada um dos seus exercícios espirituais, você fechará os olhos e pedirá a ele que se revele. Depois de algum tempo, essa entrou em contato comigo. Falava de forma acelerada ao telefone e estava muito empolgada. Pedro, você não vai acreditar no que aconteceu. O que houve, S? Estava no meu quarto rezando com a porta entreaberta e as luzes da casa apagadas, exceto por um abajur, perto de onde estava ajoelhada. De repente, percebi uma luz vindo da porta, mas não havia ninguém em casa comigo. Fiquei com muito medo e pulei na cama. Coloquei o travesseiro no rosto para não ver mais nada. Mas, S, o que estava acontecendo? Tinha acabado de pedir ao anjo da guarda que aparecesse para mim. O problema é que quando ele veio naquela luz, tive muito medo. Pedi para ele ir embora.
Inacreditável! Depois de tantos anos, você consegue o seu objetivo, mas tem medo do seu grande protetor e é incapaz de olhá-lo com os próprios olhos. Como pode, Essie? Não sei, tive um medo danado. O que faço agora? Estou arrependida e quero muito vê-lo. Penso que ele não vai mais querer aparecer dessa forma, pois sabe do seu medo. Pedro, me dê outra ideia, por favor. Acho que você pode lhe pedir para dar um jeito na situação. Explique que realmente teve medo, mas que deseja que ele encontre um modo de se mostrar para você. Os anjos da guarda são muito criativos. Podem pensar em diversas maneiras de entrar em contato com os protegidos. Se você quer muito conhecer seu guardião, mas tem medo, peça-lhe que apareça de outro modo, sem se materializar na sua frente. Acredito que ele dará um jeito, quem sabe aparecendo em um sonho nítido. 6. Sonhos. Se a pessoa busca cada vez mais o convívio com seu anjo protetor, a comunicação espiritual entre ambos evolui diariamente para ganhar novas cores. Ao ser lapidada, permite o surgimento de novos canais. Um deles é o sonho. Basta pensar na vida de São José. O Evangelho de Mateus conta a seguinte história. A origem de Jesus, o Messias, foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, não queria denunciar Maria e pensava em deixá-la sem ninguém saber. Mateus 1, 18 a 19. Logo a seguir, o texto menciona que o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho para informar que o menino havia sido concebido pela ação do Espírito Santo. Mandou, inclusive, José lhe dar o nome de Jesus. Penso que o ser angélico enviado a São José era o seu anjo da guarda. Não tenho dúvida de que os guardiões podem se valer dos sonhos para se comunicar com os protegidos. Certo dia, por exemplo, Otto me telefonou ansioso. Meu amigo, estou muito preocupado com os meus sonhos. Às vezes, tenho até medo. Por que, Otto? O que tem acontecido? Os avisos, coisas que vejo nos sonhos e acabam se materializando no mundo real. Você acha isso ruim? Ser avisado do que vai se passar? Não é ruim, mas... Ele procurava palavras mais apropriadas para expressar suas dúvidas. Nunca foi de prever nada. É muito estranho. Até a sensação que tenho durante os sonhos é diferente. Fico muito incomodado, acordo agitado na madrugada, não sei de onde eles vêm. Mas eu sei, vem do seu anjo da guarda. Você acha mesmo, Pedro? Como boa parte das pessoas que rezam comigo, Otto tem a falsa impressão de que experiências místicas não são para pessoas comuns. Tenho certeza, Otto, o sonho é mais um meio de comunicação entre você e seu anjo. Através dos sonhos, ele consegue lhe avisar coisas importantes para a sua vida. Isso é muito bom. Garanto que ele está bastante feliz com o crescimento da intimidade entre vocês. Sua caminhada está produzindo frutos. Está em franca evolução espiritual. Mas com todo respeito, isso assusta um pouco. Será que vai acontecer toda semana? Já foram 2 seguidas, Pedro. Calma, Otto. O que exatamente seu anjo lhe disse dessa vez? No último sonho, eu via com toda clareza um valor em dinheiro. Essa quantia seria objeto do acordo que minha empresa iria assinar em uma audiência no tribunal. O papel aparecia na minha frente com valor certinho. Você se refere à audiência de ontem? Sim, mas conte o que ocorreu durante a audiência. Para simplificar, tudo se passou como no sonho. As partes chegaram de fato a um acordo. No final, o valor pago foi precisamente aquele que vi no sonho. Na hora, fiquei todo arrepiado. Pois é, meu amigo, seu anjo da guarda sabia que essa ação judicial o estava incomodando demais. Ele resolveu tudo da melhor forma. Verdade, aquilo estava me fazendo mal havia algum tempo. Eu rezava para que tudo acabasse o mais rápido possível. Um acordo seria mesmo algo bom, pois encerraria o processo imediatamente. Veja, Otto, como seu anjo é eficiente. Ele providenciou um acordo de valor justo. Com antecedência, contou como o problema iria desaparecer.
Conclusão: tomou conta de tudo para você. É mesmo, estou aliviado. Foi bom para mim. 7. Sinais. Para cumprir seu serviço, os anjos podem se valer de sinais compreensíveis para nós, de seres humanos, de animais ou de fenômenos da natureza. Em determinado período da minha vida, estava passando por uma grande dificuldade. Rezava diariamente para que Deus me desse uma resposta. Pedia ao meu anjo da guarda que me dissesse aquilo que o Senhor queria de mim, mas ele ficava em silêncio. Num sábado à noite, fui à missa. Cheguei 5 minutos antes do início e me pus a orar de joelhos, falando ao Pai sobre os meus problemas. De soslaio percebi e, sentado ao meu lado, no banco, continuei minhas orações sem me dirigir a ele. O padre e a equipe litúrgica se encaminharam para perto da porta da igreja. A missa iria começar. Parei de rezar e me levantei para o canto de entrada. Quando o padre, já no altar, se pôs a cantar o sinal da cruz, meu anjo dirigiu meu olhar para a lateral esquerda da igreja. Lá estava um homem de camisa branca, onde se lia a resposta de que eu tanto precisava. Era um presente de Deus, e tudo saiu conforme estava ali escrito. Em outra ocasião, eu estava com um problema para solucionar em São Paulo. Cheguei ao aeroporto preocupado. Havia rezado com o I durante todo o voo. Quando entrei no táxi, o motorista perguntou se podia ligar o rádio e falei que sim. Assim que silenciamos, prestei atenção ao radialista. A frase que ouvi era a resposta que eu precisava escutar de Deus. Olhei para meu anjo e agradeci. Mais uma vez, tudo se passou conforme a mensagem. Em novembro de 2015, meu amigo Otto teve uma experiência interessante com seu guardião no Santuário da Medalha Milagrosa, no Rio de Janeiro. Pedro, antes do começo do terço, eu estava perto de você, ao lado do altar. Havia pessoas sentadas nos degraus que levam até ele. Percebi que 2 mulheres estavam com os terços nas mãos, rezando concentradas, esperando que você desse início à sua fala. Pensei em orar também e fechei os olhos. Nesse momento, vi um braço aparecer do nada na minha frente, trajando uma manga comprida verde. Otto, você viu de quem era o braço? Foi estranho. Sabia que havia alguém ali. O braço tinha que pertencer a um corpo, mas não conseguia vê-lo. Aliás, nem a parte de cima do braço, só o antebraço e a mão. Entendi. Você não conseguiu ter acesso à criatura toda. Sua visão espiritual falhou um pouco, mas deu para entender o que ela queria com você? Sim, porque a mão apontou para as 2 mulheres que rezavam o terço. Por mais que eu quisesse olhar para outro lugar, a mão insistia que eu as mirasse. Na hora, veio ao meu coração que meu caminho espiritual compreendia a oração do terço. No exemplo anterior, o anjo de Otto foi bastante explícito. Tão logo seu protegido fechou os olhos, resolveu lhe aparecer trajando uma túnica verde. Sabia que seu protegido, ao menos naquela época, não tinha condições de ouvi-lo. Utilizou-se então da visão espiritual de Otto, apesar de não ser da mais alta qualidade, para passar o recado. Reze o terço para evoluir espiritualmente. Por ser um homem de oração, Otto compreendeu.